É correto afirmar que lutadores são um tipo bem estranho? Talvez. Como explicar o fato de que, em meio à escolha de uma vida tranquila, confortável e livre de problemas, uma vida verdadeiramente feliz e uma vida cercada de esforço extremo, dor física e riscos, existe uma parcela que escolhe a segunda opção sem pensar. A real é que escolher o caminho das lutas, o caminho das artes marciais, o caminho de um guerreiro, não é algo fácil, e o que se esconde por detrás de tal decisão é uma motivação inabalável. Fama, honra, dinheiro, reconhecimento são apenas alguns dos mais frequentes motivos escolhidos por aqueles que seguem o caminho marcial. Mas o que acontece quando lhe é negado, desde sua origem, a primeira opção? Quando lhe é privado o caminho de uma vida tranquila e feliz e quando o único caminho plausível a ser seguido é o caminho do combate? Por favor, me ensine mais forma de socar, quero ter punhos iguais aos seus. Rico Azami, o homem amaldiçoado, qual a sua maldição? O boxe. Privado de qualquer amor ou felicidade desde a infância, filho de um pai agressivo e de uma mãe viciada, não é de se surpreender que desde sua infância até o fim da sua adolescência, a figura paterna e alvo de admiração de Rico é literalmente um gangster, um criminoso, um yakuza, o homem que apresentou o caminho do punho ao nosso protagonista e que fez disso sua principal sina e maldição. Para Rico, com todos os seus traumas, problemas e passado sombrio, nunca foi possível, mesmo que ele quisesse muito, viver uma vida normal. Sua única opção sempre foi lutar. O boxe é notoriamente reconhecido por seu fator modificador absurdo, capaz de mudar a vida de alguém por completo para melhor. O esporte muda vidas de fato. No entanto, para Rico, essa sua relação com a nobre arte desde sempre foi diferente. Isolamento social, paranoia e dor foi tudo que lhe restou nesse mundo sombrio do boxe. Isso até ele encontrar ele. Aquele cara era diferente, aquele cara poderia livrar Rico de sua maldição. Ryodo Kaede, o prodígio definitivo dessa era, filho de um boxeador brilhante, treinado desde a infância no combate com punhos, não há ninguém que se espante que com todas essas bênçãos seu destino não fosse brilhante. Então por que um prodígio, um ser iluminado e escolhido pelos céus como boxeador perfeito, seria a resposta para livrar nosso protagonista de sua maldição? Bom, talvez o lutador perfeito não seja tão perfeito assim. Talvez os punhos abençoados não sejam tão abençoados. Talvez o boxe não fosse uma bênção, mas sim uma maldição, tal qual é para Rico Azami. E talvez, mas só talvez, Ryodo e Rico não fossem tão diferentes um do outro. Então qual seria o resultado se esses punhos aparentemente tão diferentes, mas na prática tão semelhantes, se colidissem? Os punhos abençoados pelo próprio Deus contra os punhos assassinos. Quem venceria e principalmente quem se emanciparia de sua maldição? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje vamos falar de Rikudo e principalmente a luta entre Ryodo e Rico. Uma luta bela e visceral. Uma luta que livrou nosso protagonista de sua maldição. A simetria traçada entre Rico e Ryodo pode não ser tão aparente a princípio, se analisarmos as interações iniciais de ambos os lutadores, mas basta olhar para os seus passados que logo as semelhanças e comparações surgem de imediato. Há cerca de 15 anos atrás, um verdadeiro monstro surgiu, pavimentando seu caminho até o cinturão da UPBF, Keisuke Kurosawa parecia emergir direto dos céus, um boxeador sem igual, com talento suficiente para quem sabe um dia tomar até mesmo o tão estimado cinturão mundial. No entanto, não é para ele que a gente deve olhar, de jeito nenhum. Isso é bem comum, não? Em momentos como esse, que entram para a história do boxe, do mundo das lutas, dos esportes como um todo, o foco sem exceção se volta pro vencedor, aquele que tá no pódio, o iluminado, o bem-sucedido, e ninguém sequer para pensar como fica quem tava do lado errado dessa história. Isso é, o perdedor. Derrotas são devastadoras, podem quebrar o espírito de um homem. O que não falta por aí é lutador que decaiu em desempenho após uma simples derrota. É quase como se a derrota fosse comparada à morte. É um conceito bem interessante para falar a verdade. Mas se a derrota é comparada à morte, o que acontece com aquele que perde múltiplas vezes? O que acontece quando uma pessoa morre mais de uma vez? Ouvi falar que você tá querendo se aposentar do boxe e focar em abrir uma academia. Isso daí é verdade, Ryodo? Pois é sim. Se eu morrer, eu não poderei voltar à vida. Eu já morri 2 vezes. Não tem mais pra onde eu possa ir. Akito Ryodo era o azarado da vez, estava no lugar errado e na hora errada. Na coroação de um campeão monstruosamente indiscutível, às sombras, ao relento, estava o derrotado Akito Ryodo. Outrora, um campeão mundial, perder seu cinturão foi a pior das sensações. Talvez tão ruim
quanto a perca de sua própria esposa. Mas paciência, isso daí é a vida, né? Um verdadeiro perdedor é aquele que é incapaz de se levantar após ser golpeado. Um boxeador sabe disso melhor do que ninguém. Se o Mundial não estava ao seu alcance, seria o cinturão da UPBF. É uma pena que, pro Akito, essa não era a história onde ele se configurava como protagonista. O destino se desdobrava e sua segunda derrota era garantida. Em outras palavras, essa foi a sua segunda morte. A derrota é um componente curioso na vida de um lutador. Vencer múltiplas partidas pode muito bem lhe fazer ser reconhecido, mas basta uma derrota e esse reconhecimento vai pro ralo. Seria possível uma luta traumatizar ao ponto da aposentadoria e afastamento dos rings ser a única opção? Seria possível que perder 2 oportunidades por cinturão seria suficiente para quebrar o espírito de um homem? Bem, não pergunte isso a mim, e muito menos ao Akito, ele não vai saber responder. Mas pergunte ao seu filho. Esse sim pode responder com propriedade qual o resultado de um homem quebrado. O jovem Ryudo Kaede, como esperado do filho de um boxeador, foi criado na academia. Socos, esquivas, posturas, defesas, esse garoto, desde muito novo, conhece tais conceitos como a palma da mão. Que privilégio ser treinado por um ex-campeão mundial desde criança, mas a academia era só mais um local. Ao chegar em casa, o treino não cessaria. Bom, não sei se dá pra chamar isso daqui de treino. Em público, o papai não era tão assustador. E o boxe que eu aprendia na academia estava longe de ser horrível, como o boxe que... Não, boxe não. A violência que eu sofri em casa. Podia ser uma forma de extravasar a frustração das derrotas, simples violência doméstica, ou quem sabe, uma forma de fortificar o garoto para que ele não se tornasse fraco como o pai. Na real, talvez fosse uma mistura, uma amálgama de tudo isso, de forma meio que distorcida. Dia após dia, sob pretexto de treinamento, Akito espancava seu próprio filho a troco de nada. Se o garoto fosse golpeado, a culpa era dele. Se caísse, a culpa era dele. Se sangrasse, a culpa era dele. O boxe era a sua maldição. A maldição que assolou seu pai e aos poucos assolava o jovem Ryudo. O único conforto que o garoto encontrava em meio ao inferno era a sua falecida mãe. Ao olhar aquele retrato, a dor cessava, a aflição passava e tudo, mesmo que por um instante, acabava bem. Talvez se ela tivesse lá, aquilo tudo não aconteceria. Talvez ela o protegeria, mas isso não ia acontecer. Ela morreu apenas para que Ryudo pudesse nascer. Talvez ele realmente fosse uma falha, sem mãe e nem sequer era filho que o seu pai tanto queria ter. Ryudo entendia que nesse mundo só se morre uma vez. Morrer fazendo o que quer e o que ama é essencial. Mesmo em meio a todo aquele sofrimento, ele queria sorrir mesmo que fosse um pouco, mesmo com aquelas pancadas que ele tomava, para que só assim ele pudesse morrer com um sorriso no seu rosto. Um lutador é incapaz de sorrir se não for o mais forte, é capaz de sorrir se não estiver no topo do mundo. Continuar o trabalho de onde seu pai havia parado seria o ponto de partida, aquela luta fatídica pelo cinturão da UPBF, rodando diante dos seus olhos, de novo e de novo. Só foram capazes de fazê-lo concluir que para ultrapassar o seu pai, seu passado e sorrir novamente, seria necessário ter punhos como os daquele cara, punhos como os do Tokorozawa. A questão é, como desenvolver um punho daquele nível sem ao menos ter adversários à altura? Não adiantava, quanto mais praticava, mais Ryudo saía na frente. Não havia sequer alguém capaz de igualá-lo em seu nível. O dia que isso tudo mudou foi quando o Ryudo descobriu algo que vai além. No capítulo 12, ele viu algo que vai além das lutas oficiais, algo que vai além do próprio boxe. Punhos que não foram forjados para vencer, mas sim para matar. Uma nova anomalia acabava de surgir no mundo dos boxeadores profissionais, e em sua partida de estreia, aquele ser atípico foi capaz de esmagar o seu oponente sem qualquer tipo de piedade. Aquilo chega a dar calafrios. É a primeira vez que eu tô vendo isso. A primeira vez que eu tô vendo um cara que soca pra matar. Eu quero tentar tomar os socos desse cara. Aquele era o recém-chegado Riku Azami, um garoto estranho e repleto de mistérios, desconhecido ao grande público e para a maioria dos boxeadores. Uma espécie de coincidência bizarra, a academia desse cara era a academia de boxe Baba, e o seu treinador, um homem chamado Shinji, o mesmo homem que levou Keisuke Tokorozawa ao topo. Ryudo não queria nem saber, ele não esperaria para encontrar aquele cara nos ringues. Ele queria, mais do que tudo, enfrentar aquele cara logo de uma vez. E como se não fosse nada, solicitava imediatamente um sparring com o mesmo. Quem negaria uma oportunidade desse nível? Praticar com um monstro, um prodígio daquele, é a chance perfeita de se adquirir o tipo correto de experiência. Um convite desse tipo não se nega, e no capítulo 13, ao chegar na academia no horário marcado para o treino, uma situação inusitada. O prodígio, o mais habilidoso, o popular, se comportava como um novato diante de Riku Azami. Era como se o Riku fosse o boxeador respeitado e o Ryudo um Zé Ninguém, uma verdadeira inversão de papéis, mas que soava bem engraçado.
aquele seria em tese um sparring simples e comum, de 3 minutos por round. Apenas um treinamento, apenas a prática. No entanto, o que se passava na mente daqueles dois era outra coisa. Pra Rico, essa era uma oportunidade de se testar, e pra Ryudo, a oportunidade de sentir os socos daquele cara. O timer era solto e tudo começava. Sem pensar duas vezes, Rico já encurtava com um jab básico. O golpe parecia ter afetado o prodígio de forma bem esquisita, mas Rico não pararia. Uma saraivada de socos nas costelas eram disparados. A pressão aumentava e logo Ryudo estava contra as cordas. Eram tantos socos disparados que aquela imponência do mais forte sumia. Rico tinha certeza de que poderia esmagar aquele cara. Um jab saía do nada na tentativa de contra-ataque, mas era frustrado e um soco no corpo chegava. O nariz de Ryudo sangrava. Mesmo em um simples sparring como aquele, o Rico não brincava em serviço. Outros socos chegavam e logo a estranheza começava a ser notada. Parando pra pensar aqui como exatamente o Rico estava acertando aqueles socos. Como ele havia acertado tantos socos. Em se tratando do talento do Ryudo, era para ele ter pelo menos bloqueado ou pelo menos desviado de alguns deles. Mas todos os socos jogados eram acertados em cheio. Como o Rico tinha feito isso? Como ele havia sequer encostado naquele cara com tamanha facilidade? Podia ser habilidade sua ou falta de habilidade do seu adversário? Nenhum nem o outro. Em meio aos socos disparados, Rico percebia aquela feição. Aquilo era um sorriso. Durante todo esse tempo, não teve sequer um soco que Rico tenha acertado, que Rico tenha atingido, e não fosse da vontade de Ryudo. Ele havia deixado o Rico bater à vontade. Era da sua natureza experimentar os socos do seu oponente antes de fato começar a lutar. E agora o contra-ataque vinha na forma de um punho letal. O soco pegava em cheio, mas era só esperar um pouco para perceber que no fim o golpe nem sequer havia acertado o Rico. Apenas a mera ameaça desse soco foi o suficiente para que o mesmo tivesse um vislumbre do que ocorreria, para que ele tivesse um vislumbre do seu próprio fim. Foi como eu pensei, você tem uma precisão bem apurada nos socos. A quantidade de dano que alguém pode tomar é limitada, então foi de grande valor tomar os seus socos. Punhos que carregam uma intenção assassina, punhos que foram capazes de fazer Ryudo sangrar. Se existe um perfil de assassino, certamente Azami não se encaixa nele à primeira vista. Então o que realmente se esconde por detrás de tais socos? Que foi necessário para forjar esse tipo de lutador? Ryudo tem um passado triste e problemático, tá? Disso nós já sabemos. A questão é que ele não era o único. E o motivo pelo qual os seus socos ressoaram tanto com os socos do Rico é que de passado traumático, esse garoto entende bem. Com 10 anos, meros 10 anos, foi o suficiente para ele fazer sua primeira vítima. Ou melhor, com 10 anos, ele matou por sobrevivência pela primeira vez. Quando se trata de pais ruins, Azami parece ser o exemplo perfeito. Seu pai era um covarde que espancava o próprio filho. Esse lixo teve seu fim quando tirou a própria vida. Talvez por culpa de algo ou simplesmente pela dívida feita com a máfia, a qual ele não poderia pagar. Para falar a verdade, é bem provável que a segunda opção seja verdadeira. Se o pai não estava mais presente, então o Rico viveria com a sua mãe. A guarda era passada para ela. No entanto, era questão de tempo até ele perceber que a sua mãe não era tão melhor que seu falecido pai. Talvez ela não fosse tão doce e tão carinhosa quanto a mãe que Rico se lembrava. Sendo simplesmente uma viciada, a mulher era capaz de vender o seu próprio corpo na frente do seu próprio filho. E foi durante um desentendimento com um, entre aspas, cliente da mesma que o Rico teve aquela sensação pela primeira vez. Ao se desentender com aquele cara bizarro, a sensação de adrenalina, a adrenalina e a ansiedade provocada pelo medo, o medo de morrer, era ativado. Uma criança normal, ante esse tipo de situação, certamente fugiria. O pavor e temor sentido em meio àquele tipo de ambiente seria capaz de paralisar qualquer um. E era em meio à ameaça de morte iminente que Rico fez o que ele faria por todo o resto de sua vida. Ele formou um punho e seguiu em frente. Ele formou um punho e bateu. Então quer dizer que você ensinou boxe para aquele garoto? Eu gostaria de ter visto isso, ter visto o seu antigo eu. Não ensinei nada a ele, além do básico. Tem outra coisa nesse garoto que me preocupa. Quando ele socou o cadáver do próprio pai, não sei se ele conhece alguma forma de arte marcial, mas é como se ele instintivamente soubesse onde está cada ponto vital. No capítulo 6 nos é dito que o lendário boxeador Keisuke Kurosawa, uma vez campeão da UPBF e um dos favoritos para tomar o mundo no seu auge, sem mais nem menos decidiu se aposentar. Mas por quê? Seria alguma lesão, problemas com o treinador ou simples falta de motivação? Disso ninguém sabe e tudo que restaram foram rumores a respeito do assunto. A real é que, após a aposentadoria, Kurosawa desapareceu dos ringues e da vida pública como um todo. Alguém com seu talento para bater nas pessoas certamente não ficaria desempregado e parado por muito tempo. E foi na Yakuza onde o mesmo se encontrou. Seus serviços prestados à organização criminosa se resumiam a extorsão e ameaças.
se você tá devendo à organização, é certo que você vai receber uma visitinha do ex-boxeador. Acontece que esse cara foi o homem que ensinou Rico a socar. Ele viu o garoto, o talento latente, quando presenciou o mesmo socando o cadáver do seu próprio pai como forma de prática. E uma cena completamente bizarra ainda no início do mangá. Ele percebeu não só que aquele garoto não era normal, mentalmente falando, fruto dos seus traumas e problemas, como de alguma forma aquele garoto sabia muito bem bater nos pontos vitais corretos para se derrubar alguém. Uma criança que era capaz até mesmo de derrubar um adulto com um soco. O desespero o levou a tirar a vida de alguém pela primeira vez, um fardo que carregaria até o fim de sua existência. Todos ao seu redor tinham medo dele. Não havia ninguém que sequer gostaria de se aproximar daquele garotinho. Apenas aquele Yakuza demonstrava algum afeto por ele. Apenas ele demonstrava algum tipo de preocupação com o garoto. A tal ponto que foi ele que apresentou a Rico o boxe, que apresentou a ele um motivo, uma razão para viver, que deu a ele um sentido de vida. Ele perdeu seu pai, um pai que de certa forma nem faz falta. A sua mãe não queria mais vê-lo e o temia. Até mesmo a cuidadora do orfanato ao qual ele foi enviado foi tirada dele. Conseguem perceber? Esses dois não são só parecidos, eles são idênticos. Ambos tiveram um passado conturbado e principalmente problemas com os pais. Ambos foram obrigados a lutar por sobrevivência desde muito cedo e ambos veem o boxe de forma completamente distorcida. A resposta para sua falha existencial. Mas existe mais um elemento. Talvez esse seja o elemento principal que conecta esses dois. A linha que os guiou a se encontrarem. A carência emocional e busca por aprovação de uma figura paterna. Pode não parecer porque um, entre aspas, não tem um pai, e o outro, por outro lado, deveria odiar o próprio pai por tudo que ele fez com ele. Porém, Ryudo não culpava o seu pai por nada. Ele nem sequer via o que sofreu na infância como algo condenável. Morrer com um sorriso, se tornar mais forte, golpear e ser golpeado por alguém tão forte quanto ele, tudo isso se resumia a tentar agradar o seu próprio pai. Suportar golpes pesados como os que o seu pai lhe dava seria um comportamento repetido por ele à exaustão, sempre se expondo e tomando os ataques em cheio, apenas para poder sentir o sabor dos socos. De certa forma, era só mais um jeito de provar ao seu pai que ele não era mais fraco. O Kaede não é um grande boxeador. Quando ele tinha em torno de uns 5 anos, ele recebeu uma educação especial, mas ele é assustado demais e fica com medo quando é acertado, não conseguindo nem sequer revidar e bater em ninguém. Se tornar um profissional não mudou nada, ficar no top 8 da Ásia não mudou nada, passar o carro nos seus adversários não mudou nada. Quantas conquistas mais seriam necessárias para que seu pai reconhecesse o seu valor? Talvez derrotar Rico Azami fosse a luta que lhe daria tal reconhecimento. Por outro lado, por não ter ambos, pai e mãe presente, é fácil pensar que o Rico seria diferente e não queria agradar ninguém que não se importasse com ele. Mas quem o conhece sabe que o oposto é o verdadeiro. Ele pode não ter um pai em questão sanguínea, mas é mais do que óbvio que para ele, Tokorozawa era o seu pai, a sua figura paterna. O homem ao qual ele se espelha e quer se tornar um dia, almejando trilhar até mesmo os seus passos até o cinturão da UPBF dos pesos leves. É irônico que até nesse quesito os dois sejam iguais, pois de certa forma o destino e a história de ambos tem a ver com que Keisuke Tokorozawa, o cinturão da UPBF e aquela fatídica luta. Há muito desde que começou a boxear, tudo que o Rico queria era ser reconhecido pelo seu herói, pelo homem que lhe deu uma direção e um objetivo. Ao passo que o próprio Tokorozawa não se portava tanto com ele quanto o Rico queria. Pro Yakuza era idiotice o garoto se espelhar nele. Nem sua forma de lutar, comportamento ou conquistas deveriam servir de inspiração. O Rico deveria trilhar o seu próprio caminho e sonhar mais alto. Mas Rico não podia evitar, apenas para que vocês tenham uma noção, ele foi capaz de abandonar tudo e todos, até aqueles mais próximos dele, apenas para ser reconhecido pelo ex-boxeador. Seu olhar de tédio e apatia era constante, mas bastava tocar no nome de Keisuke Tokorozawa que um sorriso logo surgia em seu rosto. Talvez o maior exemplo do boxe como uma maldição na vida de Rico, como uma ferramenta de isolamento, seja a sua relação com o seu interesse amoroso. Dada a morte de seu pai e a situação com a sua mãe, Rico foi obrigado a ser criado em um orfanato. Não dá pra dizer que o pessoal lá do orfanato, tanto as crianças como as pessoas que cuidavam deles, o odiavam. Afinal, nenhum deles sabia sobre o seu passado terrível. No entanto, era certo que todos achavam aquele garoto extremamente estranho. Além da apatia, o que mais chamava a atenção é que pra onde quer que ele fosse, ele as carregava com ele. As luvas, dadas pelo Tokorozawa. Todos os dias, o dia inteiro, a prática e treinamento não cessavam. E apenas uma pessoa no orfanato inteiro percebeu que o boxe era mais prejudicial do que benéfico ao nosso protagonista. A Naishiro, durante muito tempo, foi literalmente a melhor amiga que o Rico teve. Isso falando do que de fato eles eram, pois o que ela queria, o que ela sempre quis, foi que eles fossem algo a mais do que amigos. O nível qual ela amava o Rico era tão intenso que, mesmo tendo a oportunidade de ser adotada e ter uma família, ela preferiu permanecer no orfanato. Tudo isso como uma forma de ficar perto dele.
Não é difícil de imaginar o porquê que ela foi a primeira a constatar o porquê do boxe ser um peso na vida do protagonista. Afinal, durante anos ela tentou manter uma relação muito próxima com ele. Durante anos, ela tentou mostrar a ele o quanto ela o amava, mas ele só queria saber de treinar. A luta era o seu único foco. O sonho dela era que um dia ele abandonasse o boxe para que eles finalmente pudessem viver juntos e em paz. E foi justamente isso que aconteceu no capítulo 36, já que pela primeira vez ela havia tomado coragem o suficiente para chamá-lo para sair. E por incrível que pareça, ele parecia estar finalmente interessado nela, afinal ele havia aceitado o convite. Para não sair muito da zona de conforto, de treinamento e todo esse mundo do boxe, ela o havia convidado para assistir a luta do campeão japonês. Tudo isso às vésperas da luta do Rico contra o Ryudo no torneio do Rei dos Novatos. O encontro entre os dois foi perfeito. Foi a primeira vez que eles conseguiram um tempo pros dois, sem que o Rico tivesse que ficar pensando ou até mesmo falando sobre boxe. E no fim do dia, antes de entrarem na arena pra ver a luta, eles conversaram. Ela falava sobre o futuro, os dois já estavam com quase 18 anos, eles deveriam pensar mais sobre o que iriam fazer dali pra frente. A escola tava acabando e eles não poderiam mais ficar no orfanato, teriam que arrumar um lugar pra poder ficar e definir quais seriam as suas carreiras dali pra frente, definir um futuro mais sólido. Ela, mesmo que hesitante, lhe fazia uma proposta, porque eles dois não moravam juntos. A proposta era seguida pela declaração dela. Nesse momento, Rico tinha duas opções: abandonar o boxe qual ele tanto se dedicou pela garota que ele gostava e que também o amava, ou partir o coração dela e ir até o fim com o seu propósito. Bom, acho que é mais do que óbvio qual foi a decisão tomada por esse cara. É óbvio que entre o boxe e a Naishira, é óbvio que entre o amor e a luta, o Rico escolheu a luta. Ele dava um beijo nela, dando esperanças à garota, mas em seguida, um balde de água fria era jogado. Então os rumores eram verdadeiros, você recusou ser adotada por minha causa. Desculpa, eu não sabia disso. Não podemos ficar juntos, já que eu vou me machucar cada vez mais daqui pra frente. Não quero te causar mais problemas do que eu já causei. Partiu o coração de alguém simplesmente pela ambição de lutar contra os mais fortes e ser reconhecido. Naishiro entendia que Iwazami não era normal. Para ele, boxe era só um escapismo e uma forma de buscar pelo que ele nunca teve. Agora, não tinha mais nada no seu caminho. Ele havia abandonado até a sua amiga de infância, a única que um dia se importou com ele. Na mente de Rico, apenas um pensamento pairava. Era a luta, era o boxe, era aquele cara. Voltando àquele sparring de antes, ele não era concluído. E o Do fazia questão em deixar claro que tudo aquilo foi só uma amostra, um gostinho do que eles teriam se encontrando futuramente nos rings. A mensagem era clara, eles se encontrariam no torneio do Rei dos Novatos. Caso o Rico fosse capaz de escalar até o topo, seria lá que eles se encontrariam. Tudo bem que o Rico já vinha de uma boa luta de estreia, mas o que ele fez na segunda foi brincadeira. Uma virada excepcional, o Rico esmagou pra sempre o espírito de luta do seu adversário, colocando um cara que antes era arrogante em seu devido lugar. No torneio do Rei dos Novatos, sua primeira luta não foi diferente. Foi questão de tempo até ver seu oponente beijando a lona. Em se tratando de uma rivalidade com tanto peso, é fácil concluir que a parada final e o destino único eram esses dois se enfrentarem nas finais em uma luta épica, mas ao que parece, os deuses do boxe tinham planos diferentes, já que seria ainda na segunda fase do torneio que esses dois já cairiam na porrada. Não preciso nem dizer que a vitória de Azami sobre Ryudo era impensável. Ele era o azarão, seria uma zebra óbvia se ele ganhasse. Mas o mais importante não era o que os fãs leigos de boxe, os fãs mais hardcores, nem mesmo o que os próprios lutadores pensavam, mas sim o que aquele Yakuza pensava, já que era só o pensamento dele que importava pro protagonista. O Tokurazawa vivia para evitar o Rico. Não tomava responsabilidade sobre o garoto que ele mesmo introduziu nesse mundo de lutas com os punhos. E quando finalmente se veem novamente, as únicas palavras jogadas ao protagonista são as de que ele não poderia vencer. Rico, você não pode vencer. Desiste logo. Existem algumas coisas que não podem ser mudadas. Como você se sentiria se a única pessoa a qual você almeja o reconhecimento e orgulho, o seu espelho, o seu herói, a pessoa que você sonha em se tornar igual um dia, lhe dissesse para desistir? Aquilo fazia com que Rico entrasse em um modo de autodestruição automático. Agora, que se dane o torneio, que se dane sua carreira como lutador e que se dane todo mundo. Vencer o Ryudo era mais importante que tudo. Ryudo lutaria para impressionar o seu pai, ao passo que o Rico lutaria para impressionar o Tokurazawa. Na pesagem, os dois batiam muito bem o seu peso. O clima, embora aos demais parecesse normal, para aqueles dois era extremamente tenso. Ryudo não conseguia se controlar, ele até mesmo era capaz de lamber o punho do seu oponente. Ele queria sentir o gosto daqueles socos e como eles poderiam se divertir naquela luta. No dia do embate, a arena lotava, embora combates em sequência fossem ocorrer, o foco de todos que foram até o local era somente aquela luta. Primeiro a entrar era o novato subestimado, fazendo sua caminhada ao ringue
como se caminhasse a uma execução. Rico Azami fazia sua entrada e, em contraparte, do outro lado, a razão de todos estarem ali hoje. O boxeador que um dia tomaria o mundo para si. Kaede Ryodo entrava. A questão é, o prodígio sairia mais uma vez como o mais forte ou seria quebrado por uma nova lenda ascendente? Em seu corner, o Rico se concentrava ao máximo. Se ele pudesse derrotar esse cara, talvez o Tokorozawa finalmente o veria com olhos diferentes. Talvez ele finalmente lhe desse a atenção que ele merecia. Talvez todos finalmente vissem o seu valor e talvez ele pudesse finalmente se sentir vivo. O gongo era soado e finalmente o primeiro round dessa luta insana começava. Os dois boxeadores se posicionavam no centro, e o primeiro soco partia do Ryudo, no entanto, era em vão. Como uma repetição perfeita do sparring, Rico saía na frente golpeando. O contra-ataque vinha, mas só atingia o ar. Rico entendia que ele estava na sua melhor forma, mesmo de luvas, ele sentia como se estivesse golpeando de mãos nuas. Esse era o seu ápice. O Ryudo sorria e adorava aquela atitude agressiva, e se ele gostava tanto, então seu oponente já encurtava golpeando novamente. Uma esquiva e um soco em cheio, e de novo Azami pontuava. Era como naquele sparring, na verdade era parecido até demais. Mas espera um pouco, naquele sparring, o Ryudo estava tomando socos, sem mais nem menos, por vontade própria. Então, agora talvez não fosse diferente. O punho no corpo chegava e destabilizava o protagonista, e logo, um golpe na cabeça chegava destruindo. Um soco, isso foi o suficiente para mandar o Azami pro solo e turvar sua visão. Mas ele nem ligava, não seria um mero soco que o pararia. Ele se levantava e se preparava para lutar de novo, ele não pararia, não importa o que, ele não cairia. Se o Rico estava tão agressivo e tomando iniciativa, era a vez do prodígio. Era um passo, o braço estendido e o Rico estava sendo golpeado, mas dane-se. Isso estava nos planos, ele mitigava o dano e voltava golpeando. Então esses são os instintos do Rico em uma luta. Parece ser algo completamente diferente. Ryudo apertava o passo, obrigando o protagonista a se fechar, e de repente, com um soco devastador mais uma vez, Rico era atingido. Ele percebia o quão incríveis eram os socos do Ryudo, socos que eram frutos do reconhecimento depositado por todos naqueles punhos. Mas então que seja, Rico voltava e socava ainda mais forte. Ryudo então clinchava. Você sabe que você pode me atingir mais forte. Me bata com a intenção de matar. Aquilo era brincadeira de criança. Nenhum daqueles socos foram de fato efetivos. O que o Ryudo almejava de verdade eram aqueles punhos capazes de matar. Ele queria que o Rico despertasse o monstro que havia dentro de si. O primeiro round era finalizado. Os auxiliares entravam e os lutadores se preparavam para o que viria. Rico só conseguia pensar naquelas palavras. Seria sua intenção assassina capaz de vencer Ryudo? Seria ele sequer capaz de utilizar essa intenção assassina e sede de sangue? O treinador, em um movimento inesperado, socava. Logo vinha o choque de realidade. Boxe não é sobre força somente. Não é resumido a talento. Boxe é prática e repetição. Boxe é espírito de luta. Desde criança, Rico praticava sem parar. Então qual era a diferença dele pro Ryudo? Afinal, vai lembrar que o Rico também tem experiência. A diferença é que o Rico vive o cenário de sobrevivência desde que se entende por gente. A estratégia era traçada, o gongo soado, auxiliares fora e o segundo round começava. Os dois se aproximavam e sem esperar os punhos logo se cruzavam. Uma troca de socos letais ocorria, mas logo a diferença entre esses dois espécimes aparecia. O Rico não estava aguentando aqueles socos e o Ryudo era perfeito, uma fera criada por combate. A sensação de lutar contra esse cara era como estar numa selva fechada e densa sendo caçado por um grande predador. Uma verdadeira sensação de agonia. Mas não importava, Rico usaria o que ele tinha de melhor. Aquele jab, o jab ensinado por ele pelo Tokorozawa, quando ele nem sequer sabia o que era boxe. Ambos entraram novamente em uma troca de golpes, mas dessa vez, após uma brecha, Rico encaixava um direto em cheio. A fera ia ao chão e a plateia não conseguia acreditar. Será que foi um soco de sorte? Algum tipo de engano? Bom, com certeza aquilo só poderia ser algum tipo de erro, que o Ryudo de forma alguma cairia. Ele logo levantava com aquele sorriso sinistro no rosto. A troca de socos voltava, mas Ryudo se mostrava mais confiante. Em sincronia com seu oponente dessa vez, um soco no plexo solar era encaixado. Todos se impressionavam, mas era óbvio que o Ryudo se sobressairia. No entanto, o Rico e o treinador percebiam. Seu golpe ter sido no corpo e não no rosto, e a sua forma agora mostravam claramente. Ele estava com medo, ele estava fugindo da esquerda do Rico, ele não estava aguentando aquela troca intensa de golpes, tomando uma atitude diferente daquele cara que antes tomava socos de bom grado como se não fosse nada. Como um covarde, ele estava fugindo da porradaria, pediu pelos punhos assassinos, no entanto, quando ele recebeu, não estava aguentando. O auxiliar de Rico logo percebia. Se ele havia caído por um soco daqueles no corpo, era capaz que alguma fratura poderia ter ocorrido, e prosseguir com essa luta poderia agravar o problema. A decisão mais sábia seria parar por ali. No entanto, o treinador discordava, tudo que importava era seguir com o plano.
Fraturas e lesões fazem parte do jogo, paciência. O conselho pra Rico era curto e simples: bater naquele cara com toda a força que lhe tivesse restante. Terceiro round. Rico mudava sua guarda para proteger suas costelas machucadas, tentando disfarçar como isca para golpes na cabeça, mas logo Ryudo percebia seu blefe e chegava golpeando embaixo, a fim de agravar a dor na região. Os dois se batiam, mas os socos do Rico eram inúteis. Em um instante, suas costelas estavam rachando. A guarda abaixava por instante, não haveria piedade. Um soco em cheio chegava no rosto. O garoto pegou ele. O que o garoto tá mirando é um soco invisível, a fim de derrubar o Ryudo. Para lançar um soco capaz de devastar seu oponente, a sua isca seriam justamente suas costelas fraturadas. Em um blefe que na verdade não era um blefe, ele realmente queria que o Ryudo batesse nas costelas dele. Uma corrida contra o tempo de verdade. Quem quebraria primeiro, Ryudo ou as costelas do Rico? O soco vinha em alta velocidade, mas Rico estava preparado. Quebrando a postura do oponente, a retaliação chegava. Ryudo queria ver os punhos de um assassino, então aquela seria a hora que ele os teria. Caído, incrédulo com o próprio fracasso, erro e descuido, tudo à volta do herdeiro do punho que conquistou o mundo girava. A visão turva e a fraqueza tomavam conta, mas isso não tirava o sorriso do seu rosto. Inclusive, isso só aumentava o fator diversão. A derrota estava a uma queda, ao mesmo tempo que a vitória estava a um soco de distância. Agora seria tudo ou nada. A luta era retomada e a troca de socos voltava de imediato. Se a expressão de Rico era de dor e esforço, a de Ryudo era um êxtase por ser golpeado. Após muita pancadaria, o terceiro round enfim acabava. A plateia não conseguia ficar quieta. Em uma luta preliminar de um torneio que, por muitos, era risível, aqueles dois estavam fazendo história. Escuta, garoto, por que você não desiste? O custo dessa luta é muito grande. Mesmo que exista a possibilidade de vitória, você não vai ser capaz de progredir no torneio. Ganhando ou perdendo é que não fará diferença se você não puder continuar no torneio. Você ainda quer mesmo lutar? Mesmo sabendo disso, eu preciso ganhar. Preciso vencer o Ryudo. A mentalidade de Rico a essa altura já não podia ser entendida. O torneio era irrelevante, sua integridade física era irrelevante, até as pessoas eram irrelevantes. Seja o título do torneio, a sua vida ou a sua alma, ele faria o acordo equivalente ou desbalanceado necessário, tudo para ter o gosto da vitória sobre aquele cara. E se você pensa que o Ryudo não faria o mesmo, você está muito enganado. Aquele último round seria o último suspiro de dois monstros lutando por sobrevivência. Auxiliares fora, gongo suado, assim se iniciava o último round. Ryudo não esperaria ou daria vantagem ao seu oponente. Se fosse 1, 2, 3, 4 milhares de socos para derrubar aquele cara, então que seja. O protagonista era colocado contra as cordas e pressionado. Um soco mais pesado que o outro fazia com que a derrota e a morte já parecessem uma realidade. Apanhar não seria um problema se ele pudesse bater de volta. E assim acontecia. A pancadaria sem fim era iniciada. A única saída para Rico era a atração. Puxar seu oponente cada vez mais para dentro do seu raio de alcance e obliterar o seu corpo no processo com um soco devastador. Aguentar aquela tempestade de golpes nada mais era que parte da estratégia. Cada vez mais perto, um pouco mais, e de repente, o disparo no escuro, já perto do seu fim, ocorria. A mente de Rico viajava entre as lembranças. Em meio a tantas memórias, a que vinha à tona era aquela. Ele só tinha 10 anos. No entanto, com seus punhos foi capaz de derrubar alguém. Mas por quê? Por que aquele cara de repente foi ao chão só porque ele o tocou no queixo com seus punhos? O Yakuza logo explicava sobre o cérebro e as conexões que o compõem. Essas conexões que ligam o cérebro ao corpo não podem ser treinadas. O resultado, ao desligar essas conexões, é que o seu corpo vai desabar. Não importa se você é forte ou fraco, se você é treinado ou não, se é uma pessoa comum ou um lutador, se tomar um golpe em cheio, você vai cair. De repente um grito era ecoado. O Rico olhava pra frente e o que estava acontecendo? Porque o velhote estava gritando daquele jeito. Ele nem sequer se dava conta, mas talvez fosse só porque, aos seus pés, um gênio acabava de cair. Uma queda seria a sentença final ao prodígio, mas infelizmente, Rico também já estava acabado. Gênio e assassino, ambos caídos. Um duplo nocaute. Se a batalha antes fora disputada no soco, a sobrevivência do mais apto seria decidida na resistência agora. Aquele que se levantasse finalmente poderia ver o que se alcança quando se atinge o topo. Espera, eu também caí? Não, isso ainda não acabou. Não é possível. Como o Ryudo ainda tá... Eu cortei as conexões dele, então por que ele tá se movendo? Do Kurosawa, pensando bem, você nunca me respondeu. Por que você me ensinou a socar? Por que eu deveria me levantar? Foi você mesmo quem disse que eu não posso vencer. Só consigo ver meus pés agora. Mesmo que eu levante, tudo que vou conseguir é ficar de pé e nada mais. Não vou mais poder lutar. Mas por quê? Porque mesmo assim,
eu ainda tô tomando uma postura de luta. A plateia e os treinadores e nem sequer o próprio podiam acreditar. Rico Azami era o grande vencedor da partida, o vencedor de uma partida sensacional. Esse era um clássico caso onde o perdedor sai melhor que o vencedor, onde Rico era levado de maca, ao passo que Ryudo bastava levantar e sair andando. Ao descer do ringue, ele percebia aquelas mãos que o agarravam, aquelas cordas que o prendiam, as correntes que o amarravam não existiam mais. Ele finalmente estava livre, livre da maldição do boxe, finalmente livre do controle de seu pai. A luta havia sido tão insana que, mesmo ainda havendo mais embates para acontecer naquela noite, todo o público ia embora satisfeito. Não importa quem fosse lutar, não importa o que eles vissem, duvido muito que alguma partida naquela noite chegasse sequer perto daquele confronto insano. Já no hospital, Rico mais uma vez havia feito aquilo. Mais uma vez, a troco de nada, havia se machucado de forma irresponsável apenas para saciar sua fome por lutas e buscar pelo seu reconhecimento tão aguardado. Mas não, dessa vez foi algo diferente. Dessa vez, essa luta mudou o Rico. A própria Naishiro percebia, seja pelo olhar do protagonista, seja pelos seus gestos ou a forma das suas mãos, o Rico não estava mais tenso, não estava mais atormentado. Ele mal saía da luta e já estava ansioso para lutar novamente, mas dessa vez era um sentimento mais puro, mais leve, uma verdadeira paixão pelo boxe e não um fardo, não um peso que ele tivesse que carregar. Pela primeira vez na vida de Rico, ele sentia que o boxe era sua bênção e não a sua maldição. Enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aí no canal. Foi o primeiro vídeo de Rikudo. Essa obra que eu tô simplesmente viciado nela. Eu já tinha dado uma olhada por cima, no entanto eu só parei pra ler de fato recentemente e, cara, essa obra é simplesmente insana e incrível. Tem toda uma filosofia por trás, além de ser um mangá com lutas excelentes. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, de Rikudo. Na verdade, isso daqui é mais um teste pra ver o quanto vocês gostam dessa obra, o quanto vocês vão curtir esses vídeos de Rikudo, porque eu quero trazer muito mais conteúdo dessa obra. Eu realmente tô apaixonado por esse mangá. Mas enfim, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou!